Fala pessoal, João Souza do Eu na Bolsa aqui, então dando continuidade à nossa série, né? Antes de mais nada, não esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal, né? Porque aqui a gente vai trazer muita coisa bacana de mercado financeiro que o pessoal cobra caro por aí, né? E o projeto do Eu na Bolsa é esse, né? De trazer um diferencial a custo zero, né? Trazer a realidade do mercado. Então, já aproveita e vamos lá. Bom, no último vídeo a gente começou a introduzir ali um pouco, né? Nós falamos sobre os três tipos principais de volatilidade e hoje aqui a gente vai seguir falando sobre a volatilidade histórica, que nada mais é do que, com base no passado, o quanto o ativo, né, que a gente está observando, ele oscilou num determinado período, tá? Então, essa é a parte 1, eu vou explicar o conceito da volatilidade histórica de fato, né, em vídeos curtos, né? Lembrando que a ideia da série é isso, né, do canal. E, posteriormente, eu vou trazer a parte 2, que é mostrando na prática, a gente calculando, pegando a base de dados no Profit, trabalhando Excel, e enfim. E aí vocês vão calcular isso aqui na prática, tá? Vamos lá, então. Antes de mais nada, a gente precisa de entender a curva de Gauss, tá, pessoal? Então, essa aqui é a curva, para quem já leu alguma coisa de estatística, já viu alguma coisa, é uma curva aí famosa, né, uma curva conhecida. E isso aqui é a curva de Gauss, que a gente mostra, né, a gente consegue entender aqui mais fácil do ponto de vista estatístico, que a gente tem uma média, tá, aqui no meio, e essa média pode ser considerada aí com valor zero, e a gente tem tanto para a direita e para a esquerda, que a gente pode considerar, sei lá, para a direita negativo, para a esquerda positivo, tanto faz, só para a gente entender mesmo o conceito. E aqui, né, a gente fala, né, mostra que dentro do primeiro desvio padrão em relação à média, a gente tem 68% dos dados. Por quê? 34% de probabilidade de estar do lado da esquerda, 34% de probabilidade de estar do lado da direita, tá, pessoal? Então a gente soma isso aqui, a gente tem que 68% dos dados tendem a ficar no primeiro desvio padrão, né, entre o range aí do primeiro desvio padrão. Isso é interessante porque a gente, quando fala de desvio padrão, a gente está falando diretamente de volatilidade, tá? E volatilidade, quando a gente relaciona, né, com o desvio padrão, é a volatilidade histórica, tá, pessoal? Então vamos lá. Se a gente for observar dois desvios padrão, né, eu tenho aí 95% de probabilidade dos meus ativos estarem no range de dois desvios padrão. Então a gente considera aqui 13,5 de um lado, 13,5 de outro lado, tá? E aqui a gente parte por terceiro desvio padrão, onde a gente tem 99,7% dessa base de dados, né, no terceiro desvio padrão, tá? Então aqui eu vou ter 2,4, aqui mais 2,4, e aí, lógico, né, tem sempre a margem de erro aí que é o 0,1 de cada lado. E aí a gente vai entender isso aqui, né, tanto hoje mais um pouco, vai ficar mais claro, mas no vídeo prático também vai dar para entender por que um ativo rompe um ponto de volatilidade, um ponto de desvio padrão. Então, observando isso aqui, a gente já começa a imaginar, né, que eu tenho uma probabilidade muito grande de quando esse meu ativo chega aqui, ó, no terceiro desvio padrão, a probabilidade de quê? Dele voltar para a média. Por quê? 68% das vezes, esse meu ativo vai estar tradando aqui, ó, entre um desvio padrão. 95% das vezes, ele vai estar tradando, né, ele abre essa margem aqui e vai estar tradando aqui, ó, nesse range, tá? E a gente tem aqui, né, o terceiro desvio padrão, a gente tem um ativo tradando mais ou menos nesse range aqui. Então, dá para a gente imaginar que quando um ativo atinge o terceiro desvio padrão, desde que essa volatilidade não esteja expandindo, porque pode estar, se for um dia de estresse no mercado, essa volatilidade vai expandir, né? Porque quando a gente fala de volatilidade histórica, a gente está olhando para o passado. A gente sempre calcula com base no dia anterior, né? Se eu estou tradando hoje, a minha volatilidade de referência com base histórica é o dia de ontem. Então a volatilidade hoje pode estar expandindo. Uma notícia que saiu, uma condição especial ali atípica do mercado, tá? Então faz sentido isso aqui acontecer, né? E aí, para ficar mais claro isso aqui, eu vou trazer aqui uma ideia, né? Observando aqui, guardem essa figura da curva de Gauss, mas vamos imaginar o seguinte, vamos desenhar aqui um plano cartesiano.
aqui, opa, perdão. Vamos desenhar aqui um plano cartesiano. Tá? E a gente vai pegar e desenhar um movimento aleatório de um ativo partindo do momento zero aqui. Então esse ativo ele sobe, ele cai um pouco, ele sobe, ele cai, ele sobe aqui e ele cai aqui. Tá? Um movimento aleatório de um ativo qualquer. E como que a gente traz para a visão da realidade dessa curva de Gauss aqui? Né? Aí que entra o ponto. Se eu pegar e simplesmente fazer um desenho assim, ó, é isso aqui que eu estou observando. Tá? Não sou muito bom de desenho não, mas dá para entender a lógica. Né? Aqui a gente tem a curva de sino virada porque a gente está vendo um gráfico de preços virado, né? Dado o plano cartesiano. Então a gente começa a pensar o quê? Eu tenho uma média que está mais ou menos trabalhando aqui, correto? E aí eu tenho meus desvios padrão. Tá? Vamos supor aqui que eu tenho um desvio padrão aqui para baixo e um desvio padrão para cima mais ou menos aqui. Né? Dois desvios padrão para cima aqui. O para baixo vai estar aqui também. E aí eu tenho meu terceiro desvio para baixo. E eu tenho meu terceiro desvio para cima. Mais ou menos, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, pegarem a lógica disso aqui. Lógico que eu tenho a minha sobra ali da curva, que é aquele 0,1 que a gente viu de um lado para o outro. Mas dá para ter uma noção. Já muda a figura ali da curva de Gauss com relação ao ativo. Lógico que na parte prática isso aqui vai ficar mais claro ainda, né? Mas eu acho que por esse desenho vocês já podem imaginar como que dá para a gente brincar por isso aqui. Né? Inclusive um dos próximos temas dos vídeos é como calcular suporte e resistência através da volatilidade. Né? Então é um negócio muito bacana para a gente entender. E aqui, né, o que mostra isso aqui para a gente? Se a gente for pegar esse range daqui a aqui, por exemplo, ó, isso aqui vai ser a nossa volatilidade, tá? Em relação à média. Então, sempre esse espaço aqui, se eu tiver um espaço mais largo, esse ativo é mais volátil. Se eu tiver esse espaço mais apertado, esse ativo é menos volátil. Né? E até recordando algumas coisas do vídeo anterior, né? Se eu tenho um ativo mais volátil, o retorno dele é mais agressivo. Tá? E se o meu ativo é menos volátil, o retorno dele é mais flat ali, é menor. Tá? E aí a gente considera a média aqui no meio e tudo bem. Mas, vamos voltar aqui para a linha de raciocínio. O que eu tenho aqui? Né? Se eu calculei minha volatilidade, encontrei meus pontos ali de desvio padrão em relação à média, a gente tem uma teoria estatística que o ativo, né, dado esse movimento aleatório, ele tende a voltar para a média. Não quer dizer que, tá, pessoal? Isso aqui não é uma ciência exata, o mercado é soberano, a gente sabe, ele vai para onde ele quer, mas isso aqui ajuda a gente a ter um norte de pontos de correção, de pontos de reversão. Tá? Isso aqui já dá uma ideia muito legal para a gente, mais clara de onde eu posso atuar, de onde eu vou evitar fazer alguma coisa, enfim. Mas vamos supor, né, esse ativo, esse cenário aqui, que é um ativo que a gente encontrou 2,10 de volatilidade. Tá? Isso aqui usando a base diária. Né, o cálculo ali, a gente pode usar os dados diários para a gente fazer no intraday. No próximo vídeo isso vai ficar mais claro. Mas supondo que eu achei aqui 2,10 e essa volatilidade no dia que eu estiver operando, né, essa volatilidade expande, ou seja, ela sobe e vai para 2,5%. O que vai acontecer? Aqui, dado esse cenário, a gente vê que ó, ele tende a respeitar legal esses pontos. Ó, né? Isso aqui é real. Né? Aqui a média nem vou considerar, então isso aqui tudo bem, mas a gente sempre observa por esse sentido. Se essa volatilidade expande, eu tenho uma probabilidade maior desse ativo romper, né, igual esse caso aqui, romper um ponto de volatilidade e buscar o próximo ponto. Tá? E se essa volatilidade contrai, logicamente, né, meu ativo vai se mover menos, lembrando aquele desenho que eu fiz dos retornos, e que a gente vai ficar, né, mais claro ali no Excel. Então esse ativo ele tende a andar menos, tá? Dentro desse range que a gente calculou. Mas é basicamente isso a ideia, tá, pessoal? A gente vai estar olhando com base no passado a probabilidade ali desse ativo se mover dentro desse range. E aí, lógico, né, desde que essa volatilidade não expanda ou se contraia muito, a gente tem esses pontos sendo respeitados aí de forma bem bacana no mercado financeiro. Isso aqui dá para a gente usar com qualquer ativo, desde que a gente tenha a base de dados desse ativo. Bom, é isso. Próximo vídeo eu vou trazer a prática disso aqui, como que a gente vai trabalhar a base de dados, né, usando o Profit Excel, já os cálculos em si. Espero que vocês estejam gostando, tá? E vamos que vamos, no próximo vídeo eu trago mais para vocês. Valeu!